E aí, rapaziada, então, continuando aí, vídeos de dermatologia e hematologia, eu vou falar um pouco dos linfomas, tá? Os linfomas de Hodgkin e os linfomas não de Hodgkin, tá? A diferença entre esses dois, a definição e tudo mais. Bom, então o que que vai ser um linfoma? O linfoma, ele é um tumor, tá? Ele é um câncer. Eu vou fazer um vídeo sobre câncer posteriormente, tá? Mas ele é um câncer, tá? Localizado nos linfonodos ou nos gânglios linfáticos, tá? Só que ele não vai afetar o linfoma, não vai afetar a parte mucosa em si. Ele vai afetar as células que estão nesse gânglio, tá? As células que estão nesse gânglio e não o gânglio em si, tá? Esse é as células que eu vou falar, os linfócitos T, os linfócitos B, as células, as células natural killers, tá? Mas não, vai ser as células, não o gânglio em si, tá? Esse é o linfoma. Bom, aqui a gente tem alguns exemplos dos gânglios linfáticos, né? No pescoço que a gente tem gânglios linfáticos no nosso corpo inteiro, tá? Mas aqui nós temos alguns exemplos, tá? Da questão dos gânglios linfáticos. Então a gente tem aqui o gânglio linfático submentoniano, o gânglio linfático submandibular, o gânglio linfático tonsilar, o parótido, né? Na frente aqui o pré-auricular, o o posterior auricular, o auricular posterior, o gânglio occipital, tá? O gânglio superficial, tá? Cervical, o gânglio profundo cervical, né? E o gânglio supraclavicular, tá? Então, lateral cervical, tá? Então a gente tem esses gânglios linfáticos. Eu já fiz um vídeo da questão da semiologia, né? Do pescoço, né? E da cabeça. Eu mencionei esses gânglios lá, então eu explico certinho lá no outro vídeo. Mas esses são os gânglios do pescoço. A gente tem vários gânglios, tá? Gânglios em todo o corpo. Mas esses aí são os principais, tá? Bom, então como a gente vai classificar os linfomas? A gente tem os linfomas de Hodgkin, tá? São linfomas mais específicos, eu vou falar que tem uma célula específica, uma célula binucleada, tá? E a gente tem o linfoma não de Hodgkin, tá? O linfoma não de Hodgkin, como o próprio nome já menciona, é um linfoma que não é de Hodgkin, ou seja, todo o resto dos linfomas, tá? A gente tem mais de 100 linfomas, a gente tem centenas de linfomas, tá? Não de Hodgkin. E eu vou falar só alguns deles, tá? Bom, uma coisa que a gente precisa saber também, que eu também falei no vídeo lá da questão da semiologia do pescoço, é de saber diferenciar um tumor de uma inflamação na parte dos gânglios linfáticos, tá? Dos linfonodos. Como que a gente vai diferenciar esses dois? Bom, os dois, a gente vai confundir um pouco, porque os dois vão ter um crescimento no gânglio, né? Vai ter um crescimento na questão dos linfonodos. Mas qual que vai ser a diferença? Bom, no caso das inflamações, as inflamações a gente sabe que a gente tem a dor, né? Então, quando a gente encostar no lugar, no gânglio que está crescido, no gânglio na, na, na parte da linfonodomegalia, né? Quando a gente encostar no linfonodo, o paciente vai sentir dor, tá? E nesse caso também a inflamação ela vai ser mais móvel e vai ser mais mole, tá? No caso dos tumores, ele vai ser totalmente diferente. Os tumores, quando a gente encosta, o paciente não vai sentir dor, tá? Ele vai ser mais duro e ele vai ser imóvel, tá? Essa é uma pequena diferença da inflamação e da tumorização, né? Da tumorização maligna, né? Do linfoma. E além disso, é bom a gente tomar cuidado para não confundir com a parotidite, a cachumba, né? Porque a parotidite a gente sabe que tem um crescimento ali da glândula parótida, né? E das glândulas salivares de forma geral, né? Da submandibular, etc. Que vai fazer com que a gente tenha, né, essa questão aí da cachumba, né? Então, e pode fazer com que a gente confunda com é, uma possível linfonodomegalia, tá? Então, eu vou falar um pouco primeiro do linfoma não de Hodgkin, tá? Os não hodgkinianos e depois eu falo dos de Hodgkin. Bom, então, os linfomas, eles podem afetar tanto as células B, as células T, né? Os linfócitos B, os linfócitos T
e as células NK, que são as natural killers, tá? A gente tem mais de 100 tipos de linfomas, tá? Que nem eu falei, não de Hodgkin tem muitos linfomas, mas não vou falar sobre todos eles, claro, né? Eu não sou hematologista ainda, né? Mas eu não vou falar sobre todos, tá? E a gente tem os fatores de risco, que vai ser principalmente as infecções, como o vírus infotrópico humano, tipo 1, o vírus Epstein-Barr, que já é mais conhecido, o vírus do HIV, Helicobacter pylori, né? Eu falei muito de Helicobacter pylori lá na parte das úlceras, né? Das úlceras gástricas. E o linfoma malte também pode causar o linfoma não de Hodgkin, tá? Exemplos de linfoma não de Hodgkin tem o linfoma folicular, o linfoma de grandes células B, os linfomas de pequenas células B, tá? Esqueci de colocar o B aqui, e os linfomas malte. Quais são as manifestações clínicas do linfoma não de Hodgkin, então? Primeiro, obviamente, a gente vai ter uma linfonodomegalia, ou uma linfoadenopatia, tá? Que é o crescimento, tá? Da questão dos linfonodos. Eles podem ser isolados, ilhados, ou pode ser um linfonodomegalia, uma linfoadenopatia disseminado, tá? Claro que a linfoadenopatia disseminada ela é pior do que a isolada, tá? Febre, a gente está falando de uma infecção, a gente sabe que é a questão do hipotálamo, né? A relação de ser termorregulador influencia, né, nas questões. A sudorese noturna, que é muito característica também na tuberculose, né? Eu já falei de tuberculose aqui. Perda de peso não associada à dieta. E, claro, o aumento da suscetibilidade de infecções, seja por vírus, bactérias ou fungos, tá? Já que a gente está afetando as células de defesa, que são células T, B e NK, então vai ser mais propensa a pessoa ter infecções diante a isso, tá? Agora falando do linfoma de Hodgkin, o linfoma de Hodgkin é um tipo de linfoma muito particular, tá? O linfoma de Hodgkin, ele vai afetar e vai fazer uma célula chamada célula de Redd-Steinberg, tá? Essa célula de Redd-Steinberg é uma célula binucleada, tá? Ela vai ter dois núcleos, ela vai parecer uma coruja. A epidemiologia do linfoma de Hodgkin, então, vai afetar adultos de 15 a 45 anos e de 55 para cima, tá? Entre 46 e 54, a gente vai ter um espaço, um vazio, tá? Que normalmente não é afetado por o linfoma de Hodgkin nos adultos, tá? O linfoma de Hodgkin, ele é idiopático, né, como é o linfoma não de Hodgkin, porém ele vai estar associado sempre com as substâncias cancerígenas, né, tabaco, corantes industrializados. Isso a gente sabe que são fatores cancerígenos que afetam negativamente o nosso corpo e caracteriza câncer, né, caracteriza alguns tipos de câncer. E esse não vai estar associado com doenças autoimunes e genéticas, tá? Dificilmente. Porque a gente está falando de um câncer, mas é um câncer associado com as substâncias aí. Bom, quais são os tipos de linfoma de Hodgkin? A gente tem o linfoma de Hodgkin clássico e o linfoma de Hodgkin nodular com predomínio de linfócitos, tá? No linfoma de Hodgkin clássico, a gente vai ter as células de Redd-Steinberg, né? Parecidos com os olhos de coruja, tá? Porém, no linfoma de Hodgkin nodular com predomínio de linfócitos, as células de Redd-Steinberg vai parecer mais com pipoca, tá? Do que com olhos de coruja, tá? Manifestações clínicas do linfoma de Hodgkin, ela, como a gente trata de um crescimento de um gânglio tumoral, ele vai ser indolor, né? A gente vai ter o gânglio inicial por cima da parte diafragmática, né? Então, dificilmente um linfoma de Hodgkin vai começar, seja na parte inguinal ou na parte abdominal, tá? Sempre vai ser da parte diafragmática para cima. Dispneia, né? Tosse, febre e calafrio, né? Isso aí é devido, porque, como eu falei, a gente vai ter a liberação das interleucinas 3 e 6, vai ter uma relação com o hipotálamo na parte termorreguladora, então isso é normal, tá? Uma sudorese noturna, uma perda de peso não relacionada à dieta. A gente tem a triade, né? A tríade do linfoma de Hodgkin, que é a sudorese noturna, prurido, ou seja, coceiras, e febre intermitente, tá? Uma febre bem importante. E as complicações do linfoma de Hodgkin vai ser uma anemia ferropriva, uma anemia hipoproliferativa, ou seja, uma anemia sem a questão dos ferros e uma anemia com pouca proliferação, ou seja, uma pouca produção
de hemoglobina, tá? E essa também vai afetar lugares, né, em casos mais graves, como o baço, o fígado, o sistema nervoso central, o tubo digestivo e etc. E é isso. Esses são os linfomas, tanto de Hodgkin, tanto não de Hodgkin.